Os últimos tempos. Poucas expressões carregam tanta força e despertam tanta curiosidade. Para alguns, esse tema causa medo. Para outros, fascínio. Para muitos, tornou-se apenas especulação e confusão. Mas a Igreja Católica nos oferece um caminho seguro. Os últimos tempos não são uma teoria, nem adivinhação, nem fantasia. São parte da história da salvação, claramente revelados na Sagrada Escritura, no Catecismo e na tradição da Igreja. Neste vídeo, vamos caminhar por tudo aquilo que Deus permitiu que soubéssemos. O que de fato são os últimos tempos, os sinais anunciados por Jesus, a grande apostasia, o anticristo, a provação da Igreja, a vinda gloriosa de Cristo, o julgamento final, e o novo céu e a nova terra. E, acima de tudo, o que tudo isso significa para a nossa vida, aqui e agora. Mas antes de seguirmos, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui estudamos a fé católica com profundidade, sempre à luz da Bíblia, do Catecismo e da tradição. Se este tema toca ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que busca a verdade. Vamos continuar. Quando falamos de últimos tempos, muitos imaginam um período futuro e distante. Mas a Bíblia nos surpreende ao dizer: nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Hebreus 1:2. Ou seja, os últimos tempos começaram com Jesus Cristo. Ele é a plenitude da revelação. E depois dele, não haverá outro Messias, nem outra etapa da história da salvação, a não ser a sua vinda gloriosa. O Catecismo confirma: desde a ascensão, o plano de Deus entra em sua consumação. Isso significa que já vivemos nos últimos tempos. Não estamos esperando o início deles, estamos dentro deles. Vivemos no tempo da Igreja, o tempo da conversão, da vigilância e da esperança. E para entender o cenário desses tempos, precisamos olhar para a própria história da humanidade, marcada desde o Éden por oscilações entre luz e trevas, fidelidade e queda. Guerras, quedas de impérios, crises morais, erros religiosos, renascimentos de fé e momentos de decadência sempre fizeram parte da caminhada humana. Jesus chama isso de dores de parto. Mateus 24:8. Assim como as dores aumentam antes do nascimento, os sinais espirituais e morais se intensificam conforme a história caminha para sua consumação. Nada disso deve nos assustar, mas nos manter atentos. É nesse contexto que a Escritura anuncia algo decisivo. Antes deve vir a apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. A apostasia é muito mais do que abandono religioso. É o desprezo consciente por Deus, o esfriamento do amor, como Jesus explica. O amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Quando a verdade deixa de ser buscada, quando a fé é ridicularizada, quando o pecado se torna normal, quando a moral é relativizada, quando a caridade se apaga, a apostasia floresce. E nós vemos isso claramente em nosso tempo. Fé tratada como irrelevante, valores zombados, pecado celebrado, ego acima de tudo, Deus substituído por prazer, status e poder. Esse é o terreno fértil para a grande tentação dos últimos tempos. E nesse terreno surge a figura mais enganadora da história humana: o anticristo. São Paulo o chama de o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:3. O Catecismo explica que sua impostura oferecerá ao mundo uma solução aparente. Ele não seduzirá pela violência, mas pelo encanto. Oferecerá paz sem conversão, espiritualidade sem verdade, união sem cruz, liberdade sem moral, amor sem sacrifício, esperança sem Deus. Será uma imitação de Cristo, mas sem Cristo, uma fé sem evangelho, uma salvação sem redenção, uma religião humana, onde o homem ocupa o centro e Deus se torna detalhe opcional. O perigo
estará na ilusão, não na força. E enquanto o mundo se rende à sedução, a Igreja atravessará sua provação final. O Catecismo anuncia: a Igreja passará por uma provação final que abalará a fé de muitos. Essa provação será espiritual, moral, cultural e ideológica. Não necessariamente marcada por perseguições sangrentas, mas por confusão doutrinal, escândalos, zombaria pública, ataques à fé, indiferença espiritual e pressão cultural. Jesus já havia advertido: sereis odiados por causa do meu nome. Mateus 24:9. Mas, embora ferida, a Igreja não será destruída. Cristo garantiu: as portas do inferno não prevalecerão. Mateus 16:18. No fim, a provação purifica, não destrói. E enquanto essa história avança, Jesus nos alerta para sinais que acompanharão o caminho da humanidade. Ele nunca pediu que adivinhássemos datas, mas que vigiássemos. Falou sobre guerras e rumores de guerras, epidemias, fome, terremotos, falsos profetas, perseguição à fé, maldade crescente, amor esfriando, enganos espirituais e o Evangelho sendo anunciado ao mundo inteiro. Tais sinais sempre estiveram presentes na história cristã. O que muda hoje é a sua intensidade, alcance mundial e multiplicação. Crise da família, decadência moral, polarizações, espiritualidade falsa, ideologias destrutivas, ataque à fé, tecnologia moldando consciências, ódio se espalhando, confusão sobre o que é verdade, são dores que anunciam um novo nascimento. No auge dessa caminhada, o Catecismo afirma: a suprema impostura religiosa é a do anticristo. A grande ilusão final será sutil. Não rejeitará totalmente a espiritualidade, mas rejeitará Deus. Será uma espiritualidade sem cruz, sem conversão, sem verdade, sem moral, sem sacrifício, sem compromisso. Uma religião que fala de luz, mas entrega a escuridão, que fala de amor, mas rejeita o Evangelho, que fala de paz, mas foge da verdade. É a fé sem Cristo, a promessa de um paraíso humano que nunca poderá existir. Mas a história não termina na mentira. Após a apostasia e a provação, Cristo retornará em glória. Vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. Sua segunda vinda será visível, majestosa, universal, repentina e definitiva. Não será simbólica nem escondida. Será Cristo, Senhor do universo, vindo para restaurar toda a criação. E com sua vinda, chegará o momento do juízo final. O Catecismo lembra: Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Esse julgamento não é apenas sentença, é revelação, justiça, cura e restauração. No juízo final acontece a revelação total do coração. Nada há de escondido que não venha a ser revelado. Lucas 12:2. Não serão reveladas apenas ações, mas intenções. As máscaras cairão e a verdade aparecerá. O coração humano será lido como um livro aberto. O critério desse julgamento será o amor, como Jesus ensina: tive fome e me destes de comer. Mateus 25:35. Seremos julgados pela misericórdia praticada, pelo perdão oferecido, pela compaixão demonstrada e pela caridade concretizada. O julgamento não é vingança, é vitória. É o momento em que toda injustiça será reparada, toda dor será curada, toda verdade revelada, toda bondade exaltada e todo o mal derrotado. E é após essa restauração que a promessa final se cumpre: o novo céu e a nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. Depois do juízo final, a história não termina, ela renasce. A Nova Jerusalém desce do céu como esposa adornada, simbolizando a comunhão perfeita entre Deus e seu povo. O Éden é restaurado. A árvore da vida retorna.
a humanidade reencontra o propósito original. Os corpos ressuscitados serão incorruptíveis, luminosos, ágeis, totalmente unidos à vontade de Deus. Não haverá dor, cansaço ou doença. Seremos nós mesmos transformados pela glória. A criação inteira será renovada, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, segundo Pedro 3:13. A visão beatífica será o centro da eternidade. Veremos Deus face a face. Toda lágrima será enxugada. Não haverá sofrimento, solidão, saudade ou medo. Cada santo refletirá a glória divina de modo único. A eternidade será viva, cheia de adoração, alegria infinita, conhecimento eterno e comunhão perfeita. Nenhuma relação humana terá sombra, e Cristo reinará. Ele será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Diante de tudo isso, como viver agora? Os últimos tempos não são terror, mas esperança. São convite à conversão, chamado ao amor, à verdade, à caridade e à vigilância. Para os fiéis, a vinda de Cristo não será medo, mas reencontro. Erguei as vossas cabeças, pois a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Se este vídeo falou ao seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa desta mensagem. E escreva nos comentários: Vem, Senhor Jesus. Isso ajuda esta palavra a alcançar mais almas e iluminar mais corações. Deus te abençoe.